Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo episódio do Neurofé com Lívia Moreira. E hoje nós vamos falar sobre algo que, sinceramente, todo mundo precisa entender: a mente espiritual. E como ela pode ser reprogramada para que a gente viva o nosso propósito. Lívia, o primeiro episódio foi emocionante. Você contou a sua história, rica em detalhes, uma construção bonita, seus sonhos, a sua jornada, aquela caminhada realmente de sucesso. E hoje eu quero mergulhar com você nesse tema que é a base do seu método e da sua missão. Como reprogramar a mente com fé. Vamos nessa? Vamos, eu amo falar sobre esse tema. Primeiramente, muito obrigada, doutor Lira Pontes, por mais um convite, por essa oportunidade de estar aqui. O nosso primeiro episódio foi tão lindo. Eu saí daqui assim tão feliz e eu tenho certeza que esse episódio aqui também vai gerar muita transformação. Eu amo falar sobre esse tema porque é o foco do meu trabalho, reprogramação mental. E a verdadeira transformação, ela só acontece quando a gente compreende que não é a realidade que muda primeiro, e sim a mente. É quando o pensamento se alinha a ao pensamento de Deus, quando o pensamento humano se alinha ao pensamento de Deus, a nossa fé, que a vida se organiza. Então, eu quero falar hoje aqui sobre a diferença entre mente espiritual, entre mente natural e como a gente pode reprogramar-se para viver o propósito de tudo aquilo que Deus sonhou para nós. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Lívia, o que significa reprogramar a mente? Reprogramar a mente é você reeducar o seu cérebro. Luiz, quando nós somos criança, quando nós somos pequenos, tudo que uma criança ouve, tudo que ela sente, tudo que ela vê, isso vai ficando registrado ali na nossa mente subconsciente, em formato de programação. Então, por exemplo, o homem que você é hoje, doutor Luiz, sabia que tem a ver com a criança que você foi um dia? A mulher que eu sou hoje tem a ver com aquela menininha lá de Catalão, com a criança que eu fui um dia. E a criança, ela é como uma esponja, ela vai sugando tudo do ambiente, aquilo que ela ouve, aquilo que ela sente, as experiências que ela vive, e isso vai ficando instalado na nossa mente subconsciente em forma de programação. E são essas programações que vão controlando tudo na nossa vida, a forma que a gente sente, a forma que a gente vê o outro, a forma que a gente reage às circunstâncias, a forma com que a gente percebe o mundo. Então, reprogramar a mente é ensinar o nosso cérebro a criar um novo método, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de reagir, uma nova maneira de se comportar. Reprogramar a mente é uma mudança no pensamento ou é um resgate daquilo que a gente já viveu? Na verdade, seria mesmo ensinar o nosso cérebro. Então, quando nós tentamos mudar isso, o nosso cérebro ele tenta nos proteger, ele tenta evitar que a gente tente essa mudança, nos chamando para aquilo que é seguro, para aquilo que ele entende que é confortável, mas aqui está um grande segredo. Aquilo que o cérebro entende como segurança, o espírito, ele entende como estagnação. É como se o cérebro quisesse nos proteger, mas, na verdade, ele acaba nos prendendo, é isso mesmo? Na verdade, o cérebro, ele não está te sabotando.
Ele está tentando te fazer sentir vivo, porém da maneira que ele conhece, daquilo que ele conhece que é seguro, que é confortável. Porém a alma, ela grita, ela tem necessidade de crescimento, de expansão. Então é nesse momento que você começa a ouvir aquela voz interior, a voz de Deus, em que você consegue criar novas conexões neurais, novas vozes, né, novas crenças de coragem, de pensamento, de propósito. Então, o medo, na verdade, não é a voz de Deus dizendo pare. Na verdade, o medo seria aquela voz dizendo: você está deixando o velho eu, você está, né, ficando mais forte. Seria isso realmente que acontece. E aqui eu vou explorá-la um pouquinho mais. É nesse momento que o propósito original do Neurofé se manifesta, não é? Exatamente, porque é aqui que a gente está trazendo não só, princípios da neurociência, né, teorias da psicologia, mas também princípios da fé, porque é quando o pensamento humano se alinha ali ao pensamento de Deus, à sabedoria de Deus, que acontece a verdadeira transformação e reprogramação mental. Quando nós falamos em reprogramar a mente, nós estamos trabalhando com o cérebro, estamos trabalhando com a psicologia, né, com a mente natural e com a mente espiritual. Qual é a diferença entre a mente natural e a mente espiritual? Ah, essa é uma ótima pergunta. A mente natural, ela acontece muito no automático e ela é muito movida pelos sentidos, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente toca, que é palpável. Então, ela trabalha mediante aquilo que está, né, em frente aos seus olhos. Por exemplo, se alguma coisa te acontece, às vezes você vai dizer: ah, algo ruim me aconteceu porque eu fracassei, porque eu não consegui, nada dá certo para mim. Então, isso é o seu cérebro reagindo àquilo que aconteceu ali naquele momento. Porém, a mente espiritual, ela é diferente, ela respira e pensa antes de agir, é como se fosse ali uma sabedoria interna, o pensamento de Deus, um pensamento sábio, alinhado ali também, né, com aquilo que é humano. Mas nesse exemplo, por exemplo, é como se a pessoa parasse, refletisse, olha, né, tudo bem, isso aqui deu errado, mas o que que eu posso aprender com isso daqui? Como eu posso transformar isso daqui? Então, a mente espiritual, ela é sábia, ela é consciente, ela está alinhada ali com propósito, com valores. Enquanto a mente natural, ela foca ali no problema, a mente espiritual, ela acredita que aquilo ali é uma possibilidade de crescimento, é uma possibilidade de crescer, de amadurecer. Então ela é mais consciente, mais madura. E como que a gente faz para acessar a mente espiritual? Com prática, com meditação, por exemplo, quando você ora com intenção, quando você medita na palavra, quando você começa a prestar atenção nos seus pensamentos, eu costumo dizer que é a partir da decisão, daquilo que você decide focar. Então, quando você começa a prestar atenção nos seus pensamentos, é que você vai conseguir entender melhor o seu funcionamento. Então, a partir daí é que você vai estar não reagindo no automático ali através das circunstâncias, mas racionalizando, pensando, meditando, buscando ali, sabe, uma direção sobre aquilo ali antes de você reagir. Existe então uma maneira disciplinada do ser humano educar o cérebro para a mente natural chegar à mente espiritual. Sim, porque o cérebro ele trabalha com repetição. Né, o cérebro ele não trabalha a partir daquilo que você sonha, ele trabalha a partir daquilo que você repete, daquilo que se torna um hábito. Então, por isso que eu falei que é a partir da decisão. O que que você quer fazer, né? Como que você age? Então, se você não criar um hábito, não tiver ali horários, então nunca vai treinar o seu cérebro
para dar uma resposta mais sábia, para ter um comportamento mais funcional, para entender melhor o seu funcionamento. A meditação, dentro dessa conjuntura, para a gente atingir a mente espiritual, ela é conduzida pela fé? Sim, porque é na meditação que a gente fica em silêncio, e é no silêncio que Deus habita. E é um desafio, né, a gente se aquietar, porque são tantas vozes, tantas preocupações. A gente vive hoje num ativismo onde a gente não tem tempo de parar. Mesmo quando a gente pensa que está parado, os nossos pensamentos estão ali dentro gritando, os nossos sentimentos. Então é quando a gente se aquieta, principalmente internamente, quando eu medito, quando eu me silencio interiormente, é que eu vou me conectar com Deus, comigo, com meu corpo, com a minha mente, e é somente ali, né, em que esse cérebro espiritual será ativado. É como se eu fosse para uma outra dimensão. É como se eu estivesse em um outro lugar. E é aqui que a nossa frequência ela se expande. É aqui, né, em que a nossa energia, ela realmente entra em coerência com a energia do céu, com a energia do espírito, que é o que a gente chama de fé. Olha só que incrível, é no silêncio que tudo acontece. É nessa energia que a gente vai caminhando e que a gente vai conhecendo cada vez mais o caminho para se chegar ao propósito. E por falar no propósito, o propósito não é encontrado. O propósito ele é lembrado, não é isso? Isso. Explica isso para a gente, Lívia, porque uma das frases mais fortes que você já disse, né? E eu quero aqui até repetir um essa emoção, uau! Isso é muito profundo, não é? O propósito não é encontrado, Isso ele é mesmo. lembrado. Isso mesmo, o propósito não é algo que você descobre, na verdade, ele é algo que você desperta. Por quê? Porque lá no fundo, no fundo, Deus, ele já colocou em você tudo o que você precisa para viver o seu propósito, para viver aquilo que ele sonhou. Tem um versículo que eu gosto muito dele, que diz assim: Deus diz assim: antes mesmo de você ser criado no ventre da sua mãe, eu te conheci. Antes de você nascer, eu te separei. Então percebe que antes de você nascer, antes de você ser criado, antes dos seus ossos se formarem ali no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia, já havia te separado. Então esse propósito, você não precisa descobrir, porque ele já existe, ele já está dentro de você, ele já faz parte É do seu intrínseco. isso, ele já faz parte do seu DNA. Então você vai apenas despertá-lo em algum momento. E isso acontece quando você ativa esse seu cérebro espiritual. Quando você entende que existe algo maior, quando você se permite ser guiado, sabe, por aquela luz que lá no fundo, ela te orienta. E isso, na verdade, é a presença de Deus que habita em nós, porque nós somos um ser espiritual. Essa pessoa aqui que eu tô vendo, na verdade, não é você, é o seu corpo, né? Então, eu tenho um corpo, eu sou uma alma, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito em um corpo. Então, na verdade, o nosso eu verdadeiro é um espírito. Então, nossa origem é espiritual. O nosso DNA é espiritual. Então, esse propósito, ele já existe. Ele já faz parte. Então, ele não precisa, nós não precisamos encontrar, nós precisamos reencontrar, na verdade, despertar, porque já está dentro de nós. Que lindo isso, né? Muito profundo. Sim. E é nesse momento que Lívia Moreira, neuropsicóloga, trabalha com a neurofé. Exatamente. Eu escolhi esse tema porque ele faz parte da minha trajetória. Quando eu me tornei psicóloga e fui aprofundando ali na questão de traumas, de feridas emocionais, eu trabalho com muitas situações críticas, abusos, eh,
luto, situações assim que deixam as pessoas mesmo assim em estado de desesperança, sabe, em estado ali trágico. E em meio a tudo isso, eu fui percebendo o quanto que a ciência é limitada, o quanto que a psicologia, ela pode ir até certo ponto. E em muitos casos, por exemplo, mesmo com tantas especializações, né, ali com tantas ferramentas, eu me sentia impotente diante ali da dor, né, diante da dimensão ali de tantas demandas. Foi aí que eu comecei a entender que tem algumas coisas que só podem ser acessadas através da fé, através de algo muito maior do que o saber, do que a ciência, do que pesquisas. É aí onde entra essa conciliação, né? Porque eu acredito que a ciência, o saber, é uma ferramenta que nós podemos utilizar para trazer cura emocional, para trazer cura física, para trazer a reinserção daquela pessoa que está se sentindo ali, né, tão ferida naquele momento. Então, neurofé por isso, porque é uma junção de fé, de neurociência, e é aí que tudo faz sentido. Eu vejo isso durante ali alguns atendimentos, durante as aulas ali do curso de formação, quando a gente traz sim técnica, teoria, embasamento teórico, ferramenta, né, todo o estudo ali que nos foi dado, e eu acredito que isso também é um presente de Deus, né, porque nós somos tão pequenos, né, tão assim ignorantes, quanto mais a gente estuda, a gente, né, a gente entende, nossa, eu não sei nada, né, eu preciso tanto aprender, eu preciso tanto aprimorar. Mas quando a gente entende que existe algo maior, que existe um lugar que eu, enquanto psicóloga, não posso ir, mas que Deus pode, que a fé pode, e que eu posso unir sim esses dois saberes, aí então acontece o sobrenatural, porque não há limites, né, para a fé. E realmente tem acontecido algo lindo, sabe, ali, quando a gente junta esses dois saberes de neurociência, de psicologia, de fé, e eu percebo que esse é um grande diferencial do meu trabalho. Inclusive, a gente, quando a gente se posiciona, vem também muitos questionamentos, muitas perguntas, porque a psicologia, enquanto uma ciência, ela não nos permite trazer muito essa questão da fé, embora as pesquisas, os artigos já comprovam, né? A neurociência já traz aí muitos artigos que pessoas que têm fé, elas são muito mais resilientes de pessoas que não têm fé, então a ciência já traz essa confirmação. Pessoas que têm fé, elas melhoram de quadros ali de câncer, de casos de luto, de depressão, porque em momentos assim tão difíceis elas se apegam a algo maior. Porém, muitas vezes ali na prática profissional a gente é confrontado, né? Porque, peraí, eu estou aqui atuando como psicóloga, eu preciso trazer aqui um fundamento teórico, um fundamento que trabalhe a parte comportamental, cognitiva, e quando tudo isso não é o suficiente? Havendo espaço para isso, é claro que ali dentro da terapia, do setting terapêutico, isso não é colocado, a não ser que o paciente ele traga essa demanda da fé, quando isso cabe na demanda do paciente. Mas, por exemplo, na formação de terapeutas, quando o aluno entra ali para fazer a formação de terapeutas, ele já tem uma ciência ali, porque já é avisado que ela tem um cunho também espiritual, ela tem um respaldo ali da palavra de Deus. Então, nós temos ali essa liberdade de trabalhar também algumas questões relacionadas à fé, independente de religião, porque nós não estamos falando aqui de religião. A fé, ela é algo, né, que ultrapassa essa questão da religião, é você se apegar em algo maior, em algo que realmente dá sentido. E em algum momento da sua vida e da minha vida, nós vamos precisar, sim, desse recurso que é a fé. Lívia, eu sei que você sempre gosta de trazer aquele exercício, aquele lado prático nos episódios. E aí eu quero te fazer um convite. O que você acha da gente fazer uma ativação?
Uau, só se for agora. Vamos fazer. Eu quero te convidar então também a fechar os olhos. Convido você também que está em casa a encontrar aí um lugar confortável. Não sei se você está no seu sofá, se você está na sua cama, aí no seu carro, mas se você puder parar um pouquinho, tirar esse tempinho para você. Então, vamos começar? Então, feche os seus olhos. Descruze as suas pernas, descruze os seus braços, fique em uma posição que você se sinta confortável e respire fundo, como se você estivesse cheirando uma flor e soprando uma vela. Isso, mais uma vez. Cheire uma flor e sopre uma vela. Enquanto você respira, enquanto você presta atenção no ar, em como o ar está entrando, em como o ar está saindo. Eu quero que você inspire luz e expire peso. Deixe sair todo o peso que está em seu corpo. Inspire luz, expire cansaço, peso. Muito bem. Agora, enquanto você respira, enquanto você presta atenção no ar que está entrando, que está saindo, eu quero que você inspire luz e solte todo o peso que o seu corpo carrega. Inspire luz e solte peso, cansaço. E nesse momento, enquanto você está respirando, eu quero que você leve a atenção para dentro de você. Para dentro de você. Imagine que agora, dentro de você, você está encontrando um lugar silencioso, um lugar calmo, um lugar seguro. Esse lugar é um lugar sagrado. É um lugar onde corpo, mente e espírito se encontram. Esse lugar é dentro de você. E perceba nesse momento o ritmo da sua respiração. Perceba como o ar está entrando, perceba como o ar está saindo, e à medida que você presta atenção nessa respiração, o seu corpo começa a relaxar. E continue prestando atenção nesse momento em como você está respirando, em como o ar está saindo, em como o ar está entrando. E à medida que você presta atenção no ritmo da sua respiração, o seu coração ele começa a bater mais desacelerado, a sua mente começa a desacelerar, os seus pensamentos começam a diminuir a frequência, você começa a ficar mais relaxado, o seu coração se alinha ali ao coração de Deus. E é nesse momento que você começa a se conectar com algo maior. Porque existe uma presença conectada, que é a presença de Deus dentro de você. Nesse momento eu quero que você imagine uma voz que representa a presença de Deus falando com você. Eu conheço você. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, antes de você nascer, eu já te conhecia. Eu já havia sonhado com você. Eu já havia separado você. Se permita ser envolvido por essa presença amorosa, por essa presença que te acolhe. Talvez você esteja se sentindo tão cansada, tão cansado, sobrecarregado. Se permita ser envolvido por essa presença nesse momento. Essa presença que te abraça, essa presença que te valida. É como se essa voz te dissesse: eu te vejo, eu sei como você está, eu sei como você se encontra, eu te conheço. E nesse momento você se permite ser vulnerável, você se permite descansar, você se permite retirar as máscaras, você se permite se conectar com essa presença que habita dentro de você.
Imagine uma luz dourada no alto da sua cabeça. Imagine agora essa luz. E essa luz, ela representa a presença de Deus. Imagine que essa luz vá descendo e vá envolvendo a sua mente nesse momento. Veja sua mente sendo envolvida por essa luz dourada. E veja como se essa luz estivesse ali desfragmentando todas aquelas vozes que diziam que você não era capaz, que você não era merecedor, que você não iria conseguir. Veja como se essas vozes estivessem se diluindo, se dissolvendo, enquanto essa luz envolve a sua mente, enquanto essa luz envolve o seu corpo, enquanto essa luz vai envolvendo todo o seu coração. Nesse momento, eu quero que você perceba que essa luz também está ativando o seu cérebro, a sua mente espiritual. Perceba a sua mente espiritual sendo ativada. É como se você ouvisse uma voz agora dizendo assim: eu confio, eu sei que algo maior me move. Eu decido confiar, eu decido me silenciar, eu sei que existe alguém cuidando de mim. E você se acalma. Perceba essa luz espiritual sendo ativada nesse momento. E perceba que você está sendo guiado por um propósito maior. Que você não precisa mais reagir de forma automática. Que você pode respirar, que você pode buscar uma direção, que você pode confiar e se acalmar. Continue respirando, solte o ar, respire mais uma vez, solte o ar. E no seu tempo, você pode abrir os seus olhos devagar e vir voltando para esse momento presente. Perceba que você acabou de ativar o seu cérebro espiritual. Quando você se aquieta, quando você se silencia, quando você se permite se conectar com a presença de Deus que habita dentro de você. É nesses momentos em que a gente se acalma, em que a gente recebe uma direção, em que a gente se reorganiza, mesmo não sabendo exatamente o que está acontecendo. Mas é algo que realmente, sabe, nos conecta com o nosso verdadeiro propósito, com a nossa verdadeira missão. Isso é ativar o nosso cérebro espiritual. É silenciar o eu humano e deixar a voz de Deus falar por nós. Às vezes a gente está num dia tão agitado, não é, Luiz? Um dia tão, né, um ativismo, tantas preocupações, e a gente precisa se calar para ouvir, né, aquilo que Deus quer nos falar naquele dia. Se aquietar, eu espero que esse exercício, que essa ativação tenha falado ao seu coração, porque é quando você se alinha à voz de Deus, a um propósito maior, que você se organiza, que você silencia ali tudo aquilo que está te perturbando e que você se conecta com o seu verdadeiro propósito. Gente, entrar em contato com a mente espiritual nesses momentos é fantástico. Eu espero que você tenha feito, ao assistir esse podcast, esse exercício, porque ameniza não só a alma, mas também o corpo. É um exercício da neurofé, é um exercício da mente espiritual. Vale a pena. Isso é incrível mesmo, né? O novo começa dentro. Não é o mundo que precisa mudar. Na verdade, é a nossa mente que precisa ser transformada, ser renovada, ser alinhada com o propósito original. E isso só é possível quando a gente permite, quando a gente se permite parar e olhar para como nós estamos, como estão os nossos pensamentos, como está a nossa vida, porque às vezes a gente vai vivendo achando que está tudo certo.
Não sei como que está a sua vida hoje, como você está se sentindo, como está a sua casa, as suas emoções, os seus resultados. Pare e se pergunte, né, o que eu posso mudar, o que eu estou de fato precisando. E eu tenho certeza, né, que você vai ouvir aí dentro de você, porque a transformação ela acontece de dentro para fora. Existe algo dentro de você. Na verdade, tudo que você precisa está dentro de você, porque Deus habita em você. Lívia, que episódio poderoso! Quanta gente precisa ouvir isso? É fantástico. Olha aqui, que o novo começa dentro de nós. Magnífico. É verdade. Na verdade, o novo não começa fora, ele começa dentro, né? Porque Deus habita dentro de nós. Então você não precisa esperar o milagre. Quando a sua mente está conectada à mente de Deus, você se torna o seu próprio milagre. E isso, de fato, é incrível. Você assistiu o segundo episódio de Neurofé com Lívia Moreira.